Era uma manhã fria de terça-feira. As ruas do centro ainda estavam molhadas da chuva da noite anterior, e o sol tímido tentava atravessar as nuvens pesadas. O som apressado dos carros se misturava ao barulho distante dos ônibus e ao murmúrio de passos apressados. No meio daquele vai e vem, um homem de terno escuro caminhava rápido, com o rosto tenso e o olhar vazio. Seu nome era Henrique, um empresário de 42 anos que, até pouco tempo atrás, acreditava ter tudo: uma empresa consolidada, uma casa confortável e uma família que o amava. Mas o que quase ninguém sabia era que, por trás daquela aparência de sucesso, Henrique carregava uma angústia silenciosa. Nas últimas semanas, ele havia perdido o contrato mais importante da empresa, estava endividado e seu casamento estava por um fio. Naquela manhã, ele caminhava sem rumo, sem saber ao certo para onde ir, ou talvez, sem querer voltar. Enquanto isso, do outro lado da rua, sentado embaixo de uma marquise, estava Jonas, um morador de rua de cerca de 60 anos. O rosto era marcado pelo tempo e pelo sofrimento, mas o olhar ainda tinha algo de vivo, uma centelha de bondade que resistia mesmo nas piores circunstâncias. Jonas costumava observar as pessoas passarem apressadas, sempre com o mesmo pensamento: quanta gente parece ter tudo, mas caminha como se tivesse perdido algo lá dentro. Naquele dia, ele notou Henrique. Não era apenas o terno molhado pela chuva, nem a pasta apertada nas mãos, era o jeito como ele olhava o chão, como se o peso da vida o tivesse dobrado. Jonas observou por um tempo, até ver o homem parar perto da ponte, ficar imóvel por alguns segundos e então apoiar as mãos no corrimão. A cena despertou algo em Jonas. Ele se levantou devagar, tropeçando um pouco, mas decidido. Caminhou em direção ao empresário e, com voz rouca, perguntou: "Moço, o senhor tá bem?" Henrique se assustou. Virou-se rapidamente, com os olhos marejados, e tentou disfarçar. Sim, eu só estou pensando", respondeu, sem encarar o homem. Jonas o observou por um instante e disse algo que, por algum motivo, quebrou o silêncio dentro de Henrique. "Eu não sei o que o senhor tá passando, mas o senhor não tá sozinho." Henrique ficou em silêncio. Aquela frase simples, dita por alguém que aparentemente não tinha nada, ecoou dentro dele como um lembrete de algo que ele havia esquecido: o valor da vida, mesmo quando tudo parece perdido. Jonas, então, tirou do bolso um pequeno pedaço de pão envolto num guardanapo e ofereceu. "Toma, não é muito, mas é o que eu tenho para hoje." Henrique hesitou, mas aceitou. Aquele gesto tão pequeno o desarmou por completo. Ele se sentou ao lado de Jonas na calçada e, pela primeira vez em muito tempo, começou a falar. Contou sobre a falência, sobre o medo, sobre a sensação de não servir para mais nada. E Jonas apenas ouvia. Não julgava, não interrompia. Só escutava com atenção, como alguém que entende o que é perder tudo e mesmo assim continuar. Quando Henrique terminou, Jonas respirou fundo e disse: "Sabe, moço, eu já fui pedreiro. Tinha uma casa simples, uma mulher boa, 2 filhos. Mas a vida me virou do avesso quando perdi minha esposa num acidente. Depois disso, me perdi também. Achei que nunca mais ia conseguir levantar. Mas um dia, um senhor que passava por mim me disse: você não é o que te aconteceu, é o que ainda pode escolher ser." Desde aquele dia, eu resolvi tentar, um dia de cada vez. Henrique ficou em silêncio, olhando para aquele homem que, mesmo sem nada, parecia mais em paz do que ele. Jonas então completou: "A gente acha que ajuda quando dá algo, mas às vezes o que muda uma vida é só estar presente. Hoje, eu tô te ouvindo. Amanhã, pode ser você ouvindo alguém." Henrique o abraçou. Foi um abraço demorado, desses que desarmam o coração. A chuva voltou a cair, fina, quase silenciosa, e por alguns minutos os dois ficaram ali, lado a lado, dividindo um pedaço de pão e um pouco de humanidade. Nos dias seguintes, Henrique não conseguiu tirar Jonas da cabeça. Voltou àquela mesma rua várias vezes, mas não o encontrou. Até que, depois de uma semana, ele o viu novamente, no mesmo lugar, sorrindo, com um cobertor surrado nos ombros. Dessa vez, foi Henrique quem se aproximou. Levou café quente e um saco com roupas limpas. Jonas riu e disse: "Tá vendo? Eu te disse que um dia seria você ajudando alguém." Com o tempo, aquele encontro se transformou em amizade. Henrique começou a visitar Jonas sempre que podia, levou-o para tomar banho num abrigo e, depois de alguns meses, conseguiu um trabalho para ele numa obra.
Jonas, por sua vez, ensinou Henrique algo que ele nunca tinha aprendido nos livros de negócios, que a verdadeira riqueza é poder transformar a dor em cuidado, e o desespero em propósito. Certa manhã, Henrique chegou à obra com uma surpresa. Estava com um envelope na mão. Jonas, isso é para você, disse, entregando um crachá com o nome completo dele impresso. Jonas Ferreira, auxiliar de manutenção. Os olhos de Jonas se encheram de lágrimas. Faz tanto tempo que eu não via meu nome num crachá, sussurrou. Henrique sorriu e respondeu, pois agora vai ver todos os dias. A amizade dos dois se tornou conhecida entre os trabalhadores. Muitos diziam que era difícil acreditar como dois mundos tão diferentes podiam se encontrar de forma tão bonita. Mas a verdade é que, no fundo, Jonas havia salvo Henrique naquele dia na ponte. E Henrique havia salvo Jonas da invisibilidade. Anos depois, quando Henrique deu uma palestra sobre superação numa ONG, contou essa história sem mencionar nomes. Terminou dizendo: às vezes, Deus nos manda anjos disfarçados de pessoas comuns. E se a gente não olhar com o coração, pode passar por eles sem perceber. Enquanto o público aplaudia, uma pessoa levantou-se discretamente no fundo da sala. Era Jonas. Henrique parou de falar, surpreso. Os dois se olharam, sorriram, e o aplauso se transformou em emoção. Henrique encerrou dizendo: a vida é um ciclo de gestos. O que a gente oferece hoje pode voltar amanhã de um jeito que nem imagina. Então, se puder, ajude alguém, nem que seja só ouvindo. Foi assim que um homem na rua salvou minha vida. A plateia se levantou. Alguns choravam, outros apenas sorriam. E naquele instante, o que começou com desespero e solidão terminou com algo muito maior. A certeza de que esperança é o nome mais bonito da segunda chance.